Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, venha tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer. Esse é o meu querer, sim, Senhor, é tudo que eu quero, é o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer. Estamos de volta então com o programa Manancial desta semana. Acabamos de ser abençoados e imensamente abençoados pelo louvor que nos foi trazido para a alegria e enlevo do nosso coração. Nós prosseguimos hoje, estamos falando sobre o tema Reencontrando a Dracma Perdida. Reencontrando a dracma perdida. O nosso Deus, que é cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de bondade para com os homens, para conosco, Ele tem manifestado de forma abundante e farta a sua palavra, revelando a nossa real condição, a nossa real situação diante dele. E o texto bíblico fala sobre perda, O desejo de Deus para conosco não é que nós vivamos uma vida de percas, de jeito nenhum. A vontade de Deus
para aqueles que se aproximam da sua presença, para aqueles que fazem parte do reino, para aqueles que neste reino estão inseridos, é que haja o acréscimo, o acrescentar, o crescimento, e não a diminuição, e não perda, e não a derrota, e não a falência. O desejo de Deus, e Ele, neste sentido, tem trabalhado ao longo da história, da criação humana, da revelação ao homem, da sua revelação ao homem. Deus tem se mobilizado as hostes celestiais, no sentido de fazer com que eu e você possamos crescer. De forma muito sábia, o apóstolo Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz que nós devemos crescer no conhecimento, crescer na graça, crescer no conhecimento do Senhor. O profeta Oséias, ele diz-nos assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. Ou seja, cresçamos no conhecimento. Eu preciso ter plena consciência de tal forma que a minha postura, que a minha conduta, que a minha caminhada cristã seja sempre na direção do crescimento, seja sempre no sentido de agregar, de aprender, de conhecer, de amadurecer. O salmista Davi, e eu quero inclusive nesse instante fazer com você leitura, Salmo de número 27, o Salmo de número 27, Salmo de Davi, o verso de número 4, olha o que diz Davi fazendo uma oração a Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Veja, é uma literatura do Velho Testamento. É uma história bíblica envolvendo um personagem muito influente no contexto bíblico, envolvendo Davi. Era o rei de Israel, o grande rei de Israel, por nome Davi, de quem a Bíblia diz que Deus fala que era o homem segundo o seu coração, Então eu percebo, de acordo com o conhecimento da palavra, de acordo com o trilhar os caminhos das Santas Escrituras, que de uma parte a outra, Deus revela, Deus manifesta o seu desejo em relação aos homens, começando por mim, começando por você e se espalhando por todas as pessoas, por toda a sociedade humana. Qual é o desejo de Deus? O nosso crescimento, o nosso agregar no sentido de gerar amadurecimento, o nosso aperfeiçoamento, o nosso agregar no sentido de que caminhemos para o aperfeiçoamento na sua presença. Então Deus não chama o homem, Deus não se revela ao homem para o homem viver perdas, diminuição na sua estatura. Não, absolutamente. O desejo de Deus, meu amado telespectador, para mim, para você e para todos os homens, para todas as pessoas, é que cada um possa crescer na graça e no conhecimento, sendo assim aperfeiçoado até a medida da estatura de Cristo, a perfeita varonilidade. Deus tem se revelado desta maneira, ser um Deus que trabalha neste sentido. E para isto, Ele tem mobilizado todas as hostes celestiais. O salmista, ele também nos fala, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e os livra de todo o mal. O mundo e o seu sistema, que é governado por Satanás, trabalham no sentido de nos levar às perdas,
trabalham no sentido de nos tirar tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que possuímos. É este o projeto do sistema mundo governado por Satanás. É de nos tornar pessoas debilitadas, de nos tornar pessoas débeis. E essa, inclusive, é a expressão que se utiliza o profeta Isaías para falar com relação ao sistema mundano que aí está estabelecido, governado por Satanás. Ele é o diabo, Satanás, a antiga serpente, o enganador, o pai da mentira, diz a palavra de Deus. Ele é que debilita as nações. As pessoas estão enfraquecidas, as pessoas estão abatidas, apáticas, falidas, fracassadas, derrotadas, destruídas em função deste sistema reinante, um sistema espiritual, não é? Governado pelo diabo, que leva as pessoas a viver esta situação de debilidade. Mas diante de Deus, o homem é chamado não para perder, mas para ganhar, para agregar, para crescer, para ser vencedor. E nas palavras de Paulo, e para ser mais do que vencedor. Nós vamos para mais um intervalo e na sequência daremos aqui continuidade.